Ações da Itaúsa, será que vale a pena? Nesta aula você vai entender a margem de segurança para você investir nesta ação, os novos negócios que faz parte desta holding, os dividendos, será que eles vão aumentar para o ano de 2021? E uma recomendação de compra assinada pela Levante 10 Investimentos, que o link já está disponível para você abaixo aqui na descrição do vídeo. Tudo que você precisa fazer agora é pegar papel e caneta na mão e acompanhar comigo esta aula até o final. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, já está assistindo outros vídeos e ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever no canal. Por que isso é importante? Primeiro, porque é grátis. Segundo, porque o YouTube te avisa assim que eu publicar mais um vídeo, se você ativar esse sininho que fica balançando aí, que é esta sinalização, as notificações para você. Bora lá! Itaúsa, será que vale a pena investir? Tá aí uma hold que tem 88% das suas empresas de capital aberto, 88% do Itaú, seguido aí pela Alpargatas e Duratex. Nesta aula, vamos ver o que aconteceu no primeiro trimestre, a recomendação de compras, também as novas aquisições desta importante empresa que é realmente aí uma das queridinhas na Bolsa Brasileira. Então, um ponto já positivo aí de melhoria foi a aquisição da Aegea, isso mesmo, a empresa aí que vai trabalhar em saneamento, já trabalha em saneamento básico aí por todo o Brasil e ganhou aí o leilão da concessão da SEDAI no Rio de Janeiro. Isso vai impactar positivamente o caixa. O investimento foi de 1,3 bi por uma participação de 10,2% do capital votante e 8,53% do capital total. Então, é um momento aí onde a Itaúsa está diversificando, tá, os seus investimentos. Então, o objetivo é a aquisição de empresas em setores com fluxo de capital estável e que não sejam os financeiros. Então, a ideia é esta diversificação. Eu acho uma estratégia muito inteligente da Itaúsa. Junto desta aquisição veio também a aquisição da empresa NTS Transportes aí e aumentando, na verdade, a sua posição de 7,65% para 8,5%. Mais um momento onde a Itaúsa mostrando aí esta evolução na sua diversificação, acho que ela está ficando atenta aí em relação ao que está acontecendo com o seu principal, né, a parte principal que é o Itaú Unibanco. E aí, no impacto financeiro, a gente precisa ter esse olhar, né? São 88% das empresas que estão com o capital aberto da Itaúsa está com o Itaú. Então, tudo que acontecer com o Itaú positivo ou negativamente vai interferir direto nas ações da Itaúsa. Bom, para você ter mais informações com muitos dados para outros gráficos, o relatório já está disponível para você gratuitamente, assinado pelo Levante 10 Investimentos, tá? Que você vai ter acesso a muitas informações além daquelas que eu preparei para você. Então, no setor financeiro, tá? O que aconteceu, o que está acontecendo, não só com a Itaúsa, nem só com o Itaú, mas com os grandes bancos, tá? O aumento das contas digitais, dos serviços de digitalização, das fintechs, vem aumentando a concorrência. Bom, e aumenta a concorrência, tira um pouco da receita que os grandes bancos têm de serviços, tá? E TEDs gratuitas para todo lado hoje, aqui no canal a gente sempre falando sobre isso, né? Então isso impacta também aí nos resultados. Um outro ponto é a questão do Banco Central, a interferência, a regulamentação, tá? E ainda assim, dois pontos cruciais desse setor, que é a contribuição social sobre o lucro líquido e a fixação de um teto de taxa de juros em algumas linhas de crédito para pessoa física. Então, no Senado, tá, estuda-se algumas medidas, espero que não passe desta maneira, tá, mas que seja mais consciente para ambos os lados, tá, para que os bancos possam ter aí também a sustentabilidade. Então, a ideia, o risco que nós acionistas corremos do Itaúsa, Itaú e outros bancos é que o Senado tenha uma interferência política aí nas taxas de juros, tá? Em como que vai ser a contribuição social e etc. Então, isso é um risco para o setor. Um outro risco que é normal, isso é já um risco de sistema, podemos dizer assim, que é a inadimplência, né? As provisões para duvidosos
devedores duvidosos, o chamado PDD, ou seja, aquele dinheiro que já fica separado em caixa para falar assim, olha, nós vamos ter prejuízo no final, então já separa ali esse dinheiro, nós vamos falar sobre isso, que é um ponto importante, que é a inadimplência. Neste gráfico, você observa aí uma comparação entre o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2020 dos 4 principais bancos, tá? Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil e Santander. Então, o que aconteceu aí? O Santander, comparado primeiro trimestre com o primeiro trimestre, reduziu em 8% a sua capacidade, né, o que ela guardou para pagadores de devedores duvidosos. Então, o que isso acontece? Tirar esse valor aumenta lá na questão dos dividendos. Já do Banco do Brasil, menos 81, reduziu bastante, tá? Do Bradesco, reduziu 42%. E do Itaú, aumentou, ou seja, o Itaú foi muito conservador em falar assim, olha, vamos aumentar nosso PDD, vamos aumentar a reserva para possíveis dívidas que a gente não vai receber no futuro, então esse dinheiro está guardando, e eu até recentemente participei dos resultados do Itaú Unibanco na teleconferência com o presidente do Itaú, e ele falando exatamente que parte desse dinheiro reservado para os pagadores duvidosos será utilizado, outra parte não. Então isso aí que é uma das teses que nós estamos apostando para a recomendação aí que você recebeu da Itaúsa. Resultados do primeiro trimestre de 2021, pensando aí agora na questão do lucro, 2,4 bi nesse trimestre, um crescimento muito legal de 123%, e este forte crescimento veio explicado exatamente pela melhor performance do Banco Itaú, né, que desde a pandemia veio trazendo aí uma redução nas despesas não financeiras, tá? Além disso também um ponto de digitalização, abertura de contas, o IT, vários outros, o próprio banco, né, digital que o Itaú está colocando aí para funcionar, e isso veio fazendo com que este lucro, tá, veio aumentado aí exatamente por causa do Itaú, que tende a trazer mais retorno para o futuro. E falando sobre o dividend yield, ou seja, aquele percentual que verdadeiramente vai cair na sua carteira aí todos os meses ou a cada período, então um ponto, né, de dificuldade que tivemos aí nos últimos meses, principalmente levando em conta a pandemia no ano de 2020, foi esta redução aí do Conselho Monetário Nacional, limitando aí os bancos a serem obrigados a pagar aí 25% do lucro. Então, reduziu a atratividade um pouquinho dessas ações, pensando no curto prazo, tá? Mas para o longo prazo, de maneira tradicional, continua sendo sim uma boa estratégia para compor a sua carteira. E no caso da Levante 10 Investimentos, a tese é de que caso a Itaúsa distribua 50%, tá? No caso aí de payout, essa premissa aí, de parte do lucro que será dividido com os acionistas, em 2021 teremos um fechamento de aproximadamente 12 bi, tá, distribuídos este ano. Então, o que isso significa, prof? Significa que você tem aí uma média, uma projeção de 5,3% de dividend yield para a Itaúsa, acima aí da taxa Selic, talvez a taxa Selic chegue próximo dos 5 no final do ano, mas neste momento estariam aí com o dividend yield projetado para 2021 maior do que a Selic, mais a valorização da própria ação que você terá na sua carteira. Então, um ponto muito positivo para você que pensa aí comprar, investir, manter, pensando no longo prazo. E margem de segurança. Nós sabemos o quanto é importante avaliar o preço que eu estou comprando de um ativo com o que ele vale de verdade, o famoso valuation ou o preço teto. Bom, estou comprando a Itaúsa por X reais, mas ela vale de verdade quanto hoje pelo mercado? Então é isso que a gente vai falar agora. Então imagine que aqui uma cotação do dia 11 de maio, que consta no relatório para você, e a R$ 10,45. Então imagine que lá no dia 10, dia 11, né, em diante, o dia que você estiver assistindo essa aula, eu não sei qual o preço da Itaúsa no dia que você estiver investindo, então dê uma olhada, tá? E você tem um preço teto. Esse preço teto está disponível para você no relatório, então você vai ver lá também mais pontos desta tese da Levante, que eu recomendo que você imprima e leia e aprenda, anota e pega lá, rabisque, pega o marca-texto. É importante que você tenha estas análises para que você vá aumentando aí a sua inteligência financeira para escolher
ações, tá? Principalmente voltada para a renda variável, né? Fundos imobiliários também e compor a sua carteira de um modo geral, né? Ações só tem renda variável, não é isso, professor? É isso mesmo. Então vamos lá, esse preço teto valuation, tá? Foi firmado aí pela Levante, você já vai receber, tá, esta recomendação assim que você baixar o relatório. O que é esta margem de segurança, prof? É a distância, né, que você tem em termos percentuais de comprar a ação e quando no futuro ela chegar no seu preço justo, você vai ter aí que o preço justo hoje, com base no dia que eu fiz essa aula para você, contando com o preço teto que você tem dentro da Levante, dá mais do que 25%. Depois você vai me contar quantos por cento que vai dar, porque depende também do dia em que você comprou, tá? Esta ação do Itaúsa, então aí pode dar a média de 20, 25, 28, até 30%, tá? Essa diferença entre o preço de compra e o preço que foi colocado como valuation aí pela Levante, então você já sabe onde baixar esse relatório. Além disso, os fundamentos são bons fundamentos, um PL de 12, bem legal, em cima da média aí de 12x, um PVP abaixo de 2, isso é algo legal, tá? Considerando aí que a maior parte da Itaúsa é banco, né? Claro que não deveria ter dívida, né? Mas a liquidez corrente aí, contando da Alpargatas, contando também da Duratex e das outras que compõem o grupo, tá? A liquidez corrente aí da Itaúsa de 2,28, bem superior a 1,5 que a gente tem aí como base, um ROI médio aí dos últimos 12 meses de 12,02%, também pode melhorar bastante o ROI aí, mas está dentro do momento em que as instituições financeiras vivem. Então aí você está vendo uma cotação dos últimos 10 anos da Itaúsa, então chegando aí num ponto de queda, uma quedazinha que vai ver para você essa margem de segurança é exatamente nesse ponto, né, onde que ela vai voltar a ter uma tendência muito em breve de subida. E aí quando a gente fala do lucro líquido versus payout, tá? Payout é o percentual do lucro que a empresa compartilha com você. Então se ela teve R$100 de lucro e o payout dela é 50, significa que R$50 vai ser distribuído com todos os acionistas, tá? O que eu quero mostrar nesse gráfico? Você vê aí, de verdinho é o lucro e nessa outra cor aí, meio amarronzada, é o payout. Então observe aí nesse retângulo vermelho que eu fiz, que você tem o dividendo, tá? Na verdade o lucro líquido, né, subindo um pouquinho, tá? E o payout caindo. Então o que quer dizer? Tá? Tiramos o percentual, aqueles 25%, tá, obrigatórios lá pelo Conselho Monetário, e guardamos aqueles outros 75%, como PDD, como outro para reinvestimentos, etc., com guardadinho lá. Qual que é a expectativa? É que esse dinheiro, depois não sendo necessário para PDD, que ele seja distribuído. Então, com mais payout, o que está acontecendo com mais payout? É menos dividendo na sua conta. Agora, como que eu tenho mais dividendos, prof? Com o passar do tempo, tá? Se esse lucro, se esse valor, dinheiro que foi retido por alguns motivos que você vai ver dentro do relatório, ele for distribuído. E essa é a expectativa, é a tese que a Levante está apostando e eu também concordo com eles, tá? Pontos positivos, diversificação de portfólio, cada vez mais Itaúsa está buscando colocar empresas que não são do setor financeiro, até mesmo para poder fazer um equilíbrio, parabéns Itaúsa, empresas líderes, tá, no segmento em que atua, uma hold que apresenta lucros consistentes, tá? Então isso é importante para você analisar ao longo dos anos, você vai ver que ela sempre teve bons lucros e está descontada, tá? Pode ter certeza que está com uma boa margem de segurança e bom dividendo yield atrativo para os próximos anos. Bom, nem tudo são flores, né? Então, os pontos negativos, cuidado com o quê? Com a reforma tributária que pode aí afetar o crescimento do lucro líquido. Então, isso aí é um ponto que nós temos que ficar de olho lá no Senado para ver o que vai acontecer na Câmara, etc., para que a gente não tenha surpresas, tá? O aumento desta contribuição social sobre o lucro líquido, ou seja, se aumentar os impostos sobre o lucro líquido, diminui os seus dividendos. Eu preciso que você entenda isso, tá? Às vezes a gente traz aqui alguns conceitos, mas você precisa entender, peraí, o que acontece se aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido? É que está aumentando o imposto de uma maneira direta. Se aumentou o imposto antes de chegar dinheiro para dividir com você, bom, significa que você vai ganhar menos dinheiro, né? E se diminuir esse imposto, diminuir as despesas, chega mais lucro. O que nós estamos interessados? No caso da Itaúsa, é uma empresa geradora, uma empresa perene, geradora de dividendos. O foco é que ela distribui dividendos.
Bom, se tem alguém pegando uma parte antes de você, antes que eu recebamos o nosso dividendo, que no caso é o governo, tá? A gente vai ter prejuízo. Então, ficar de olho nisso aí, tá? Um alto nível de regulação do setor financeiro, isso é positivo para nós enquanto cidadão, mas isso pode trazer também alguns desafios para o setor, né, de financeiro e o aumento dos bancos digitais, né? Banco Inter, C6, Nubank, Next, Neon e por aí vai, tá? Fazendo com que seja pulverizado, né, essa quantidade de clientes dos bancões indo para os bancos digitais. E mais uma vez, cuidado aí com a provisão para devedores duvidosos, ou seja, aquelas pessoas que vão não ter condições de honrar com seus compromissos no banco, certinho? E aí, o estudo completo dos resultados do primeiro trimestre da Itaúsa, não só o primeiro trimestre, mas comparando com o desempenho de um ano de 2020 e também pensando aí para os próximos anos, 2021, 2022, 2023, está disponível gratuito para você na descrição desse vídeo. Baixa lá, estuda, depois me conta aqui se você tem Itaúsa aí na sua carteira de investimentos, legal? Um forte abraço, professor Anderson Gonçalves, e nos vemos na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!